Estamos aqui na primeira igreja do Evangelho Quadrangular, no templo antigo da primeira igreja, que na verdade foi o primeiro templo da igreja quadrangular em Curitiba, aqui na rua Alberto Foloni. E estamos celebrando os 63 anos da igreja do Evangelho Quadrangular em Curitiba. Esta obra que nós vemos hoje tão grande, esta obra tão solidificada, ela teve um início. E um início tão importante. Essa igreja tão grande começou pequena, com suas lutas, com suas dificuldades, uma história que é um milagre de Deus, e essa história não pode ser esquecida. E estamos no dia de hoje com a pastora Orotildes Rosa, a esposa do pastor Júlio Rosa, que conhece muito bem essa história, viveu essa história e tem uma participação extraordinária. E nesse dia do aniversário da nossa igreja no estado do Paraná, eu tenho o privilégio de conversar com a nossa querida pastora Orotildes, para que possa compartilhar um pouco dessa história, da sua experiência, que realmente marcou a igreja do Evangelho Quadrangular em Curitiba. Pastora Orotildes, é uma alegria poder conversar com a senhora. Eu já a conheço há bastante tempo e fico feliz de vê-la disposta e trabalhando na obra de Deus, fazendo louvores. É muito importante e é uma alegria extraordinária tê-la conosco. Pastora, gostaria então de conversar com a senhora, batendo esse papo e levando essas informações tão importantes. Pastora Orotildes, eu gostaria então que a senhora contasse para nós como que tudo começou aqui em Curitiba, quando a igreja do Evangelho Quadrangular aqui chegou. É um prazer meu estar aqui contando, porque eu fico muito feliz, muito alegre de falar sobre essa obra, essa nossa igreja. Eu não conhecia Jesus, eu não sabia quem era Jesus. E através desta igreja, então, eu vim a conhecer. Então, ela começou com tendas. Uhum. Começou com tendas e eu conheci no bairro do Bacaxiri, quando chegou lá. Mas eu achei que era um circo, porque ela foi armada, essa tenda, que nem um circo mesmo, de lona. Uhum. Então, como ali sempre tinha um circo, tourada, era um lugar que o pessoal já estava acostumado a ir, né? Uhum. Então, muitas vezes a gente foi, nos circos, que bom, chegou mais um circo, né? Mas eu não sabia que era um lugar, era um circo diferente. Estava escrito Tenda de Jesus. Tenda de Jesus. Então, a princípio, o pessoal, eu e quase todos os moradores ali, foram para assistir a uma peça de circo. Ver o palhaço. Ver o palhaço. Mas, quando todo mundo viu, era uma igreja através de uma tenda. E eu fui curiosa também, fui a convite das minhas tias, que foram primeiro. Tinha mais ou menos 2.500 pessoas. Ela estava erguida a tenda em volta, porque era muita gente e não podia ficar fechada. Então, levantaram as lonas, levantaram as lonas para as pessoas, porque tinha pouco lugar para sentar. Então a maioria do pessoal ficava em pé. Era ali no Bacaxiri, na Rua México, ali bem. Horácio Guerter, né? Bem ali do lado do 20RI, do Exército ali. Bem ali. A Rua México ali, né?
Erasto Guetter. Então foi uma coisa muito linda. O pessoal, eu entrei ali, aquele pessoal alegre, todo cantando, guitarra tocando, e todo mundo louvando a Deus. Então era contagiante. As pessoas chegavam ali e já começavam a sentir, né, a presença de Deus. Como aconteceu comigo, porque eu morava ali perto, aonde estava a tenda. E eu, desde menina, com 8 anos de idade, eu comecei a cantar numa rádio, na PRB2, eu gostava muito de cantar. Mas não era músicas populares? Música popular. Então eu cantava e eu gostava, então por isso eu me alegrei porque entrei ali. Só que era cânticos para Jesus, né? E antes eu cantava para o mundo, né? Talvez você nunca ouviu essa história, eu também não tinha ouvido. A pastora Orotildes, que há muitos anos canta para Jesus, mas ela cantava na rádio, né? Músicas da Dalva de Oliveira, outras cantoras, né? Carmen Miranda. E chegou lá na tenda e viu aquele louvor, muita música. Eu tinha um sonho de crescer cantando, porque eu comecei com 8 anos cantando, mas quando essa tenda chegou aqui, eu estava com 21 anos. 21 anos. E então o meu sonho era gravar, viajar para Rio de Janeiro, para São Paulo, fazer sucesso. Uma cantora famosa. Cantora famosa. Mas Jesus mudou a minha vida. Ele tinha algo melhor para a sua vida. Mudou a minha vida. Então a gente, as pessoas vinham todas para a igreja, enchia a tenda, né? E eu vinha também, todo mundo vinha cantando a pé, cantando hinos. E interessante que os cultos terminavam, o pessoal não queria ir para casa. Um ia na casa do outro para continuar a oração, para continuar cantando. Uma comunhão muito grande. Muito grande. Entre os membros. Então eles queriam, porque daí começou a falar sobre batismo com o Espírito Santo, né? E eu fiquei curiosa, assim. Eu comecei a buscar também, mas eu pensava, eu não vou merecer ser batizada com o Espírito Santo, porque eu gosto ainda de cantar na rádio, né? Mas interessante que o Espírito Santo, ele vem nos dar força para mudar a nossa vida, né? E eu fui batizada com o Espírito Santo, então daí eu pensei, começou a chamar as pessoas, ele começou a chamar as pessoas, pastor Júlio Rosa, ele começou a chamar as pessoas para batismo nas águas, porque daí já tinha alguns meses que tinha começado. E eu nem pensava em ser batizada nas águas, mas quando fui batizada com o Espírito Santo, naquela noite, eu decidi que eu tinha que mudar de vida. E eu tinha que dar o meu nome também para ser batizada nas águas. Até então, o pastor Júlio era o pastor. Pastor. E a senhora era uma menina que estava ali na igreja. Não eram casados, não. Não, não. E então eu resolvi conversar com ele. Eu fui conversar com ele, tremendo, assim, pastor, né? Daí eu fui conversar com ele e dizer que eu queria ser batizada. Ele parou, me deu atenção e ele disse, mas que bom então.
Eu falei, pois é, eu resolvi porque eu também fui batizada com o Espírito Santo. E eu decidi que eu também vou ser batizada nas águas. E eu fiquei tão feliz, né, falando para ele. E ele anotou meu nome. Daí, quando chegou no outro dia, interessante, mais um pouquinho falando sobre de eu cantar no rádio. Eu decidi naquela semana que eu ia cantar, porque eu tinha contrato, cantava aos domingos e às quartas-feiras. Então eu decidi, eu fui batizada numa quinta-feira, decidi que no domingo eu ia cantar na rádio, mas me despedir. Despedir, né? Porque desde criança que eu cantava. E quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu senti assim como um cone de luz sobre mim, né? E eu comecei a falar línguas estranhas. Que maravilha. E no dia que eu fui na rádio para me despedir, eu falei com o diretor brigou comigo. Olha só. Senão daqui a senhora não sai. Você não vai sair daqui, não. Nós estamos pensando, você escolhendo 2 cantores para gravar e você já está na lista. Não, mas eu vou sair. Mas eu não podia explicar para ele por que eu ia sair, ele não ia entender, né? Ele não quis me escutar e disse, eu vou para casa, foi embora e não quis me ouvir. E eu fiquei numa luta espiritual atrás da cortina do palco, esperando a hora que o locutor ia me chamar, né? O apresentador. E eu escutava, sentia na minha cabeça uma voz que dizia, você vai sair hoje. Você vai sair hoje. De repente outra voz dizia, não, você é daqui, você não vai. Então ficou esta luta. Quando abri a cortina, que eu apareci assim diante do público, que eu fiquei olhando para todos, de repente eu senti aquele cone. Experiência lá do batismo com o Espírito Santo. E não era eu falando. Eu sentia que não era eu que estava falando, me despedindo do auditório. Puxa vida. Me despedindo do auditório, falando que eu ia guardar cada um no meu coração, cada rosto, agradecendo ao público, tal, mas que eu estava me despedindo. Puxa. Que era o último dia que eu estava cantando. Muito bom. Então foi no domingo. Na segunda, fui para a tenda tão feliz. Parece que eu tinha tomado um banho espiritual. Daí eu cheguei lá na tenda assim e eu dizia para Jesus assim, eu e Jesus, né? Eu dizia para ele, Jesus, agora eu sou tua, só tua. Totalmente livre. Eu nem que seja para varrer, mas varrer o quê? Porque a tenda era serragem. A tenda tinha serragem, assim, né? Com os bancos. Eu participei ainda. Era aqueles bancos que desmontava, né? E tal. E interessante que o pastor Júlio, naquela noite, quando eu estava assim era naquele canto assim, lá na tenda, daquele lado. E eu estava feliz ali, agora eu sou de Jesus, sou de Jesus. O pastor Júlio olhou para mim e disse assim, a irmãzinha pode ajudar para o levantamento das ofertas? Que estou precisando de colaboradores, né, hoje. Eu fui toda faceira com a salva. Casaco de pele, todo, para fazer o levantamento das ofertas. Então, fiquei muito feliz. Daí, quando foi no outro dia, o pastor Júlio, no púlpito, ele olhou para mim e disse,
a irmãzinha podia esperar um pouquinho eu preciso conversar com a irmã. E como ele perdeu a esposa dele, né? A esposa dele faleceu, Jesus levou, eu não conheci ela. No dia que me disseram que ela faleceu, eu, na minha casa, brincando, eu falei, eu vou me casar com o pastor Júlio. Olha só. Mas ele não sabia de nada. Sabia de nada. Daí, quando ele falou assim, eu quero falar com a irmãzinha, minha tia fez assim com o cotovelo e falou assim, olha, porque eu dei um pulo em casa e disse, vou me casar com ele, né? Então, assim, olha. Daí, quando terminou o culto, ele foi falar comigo para mim ajudar ele no programa de rádio que ele fazia. Então, ele dava mensagem e eu dava os avisos, né? Então, ele veio conversar comigo porque eu falei para ele que eu era cantora, né? Então, ele veio conversar comigo se eu não podia ajudar ele. Então, assim, a gente foi se conhecendo, né? Então, antes da pastora dar continuidade, essa história tão bonita, na verdade, a igreja do Evangelho Quadrangular chegou aqui em Curitiba, né? O pastor Júlio Rosa trouxe a tenda ali na Alameda Princesa Isabel com a Brigadeiro Franco. E a tenda ficou instalada ali 30 dias. E, na verdade, não tinha alvará, então a fiscalização impediu que o culto fosse realizado na tenda, né, pastor? Aí, o culto, então eles tiraram os bancos de dentro da tenda e colocaram na rua. Na rua. E ali na rua... Na metade da rua. Na metade da rua, por um lado passavam os carros e ali o povo. E ali então começou o trabalho. Ele pregou. E depois que foi lá para o Bacaxiri. Aonde eu conheci. E o nosso fundador, pastor Júlio Rosa, ele era casado, ele veio para Curitiba com seus 2 filhos, o Tércio e a Sueli. Sim. E logo depois ele então ficou viúvo e a pastora contando a história dela, que quando soube que ficou viúvo, essa é a minha oportunidade. Eu vou casar com ele. E os anjos disseram amém? A minha tia, muito calma, ela disse assim, que os anjos digam amém. Daí eu escrevi o meu blog, né? E os anjos disseram amém. Amém. Então disseram, porque agora no meu blog eu vou contando o início, eu venho vindo, né? E vendo o que Deus fez na minha vida, junto com Ele, né? Em todos os lugares. E a senhora então começou a fazer programa de rádio com o pastor Júlio Rosa? Sim, ajudando já trabalhando para Jesus, né? Fazendo programa de rádio, tudo. E então ajudei, porque ele tinha uma cunhada que ajudava, mas ela casou. Então a irmã dele casou e ele estava viúvo nesse casamento já. E foi ele que celebrou o casamento? Ele celebrou o casamento dela. Foi muito bonito. Ela quis casar na tenda. E foi muito bonito o casamento dela. E então é uma história muito linda, uma história muito bonita. A senhora foi batizada em Curitiba? Em Curitiba, no tanque do Bacaxiri, quando tinha o tanque. É onde está hoje o Parque do Bacaxiri, em Curitiba. Então tinha um tanque lá, então foi feito o batismo. E foi uma das primeiras pessoas a serem batizadas. Sim, foi no primeiro batismo. Estava também, informação que eu tenho, o pastor Agostinho, o pastor Fioravante também foram batizados nesta época. Não sei se foi no primeiro batismo, né? Mas também foram um dos pioneiros da nossa igreja. Sim. Aqui em Curitiba. E também a família Castro, né? Família Castro, também uma história fantástica, né? Eles ajudaram muito e foi muito lindo, né? Foi muito maravilhoso. E o seu casamento, como é que se deu isso? Agora, aí, então, o pastor Júlio ficou até o dia do batismo nas águas, né? Aqui, em Curitiba. Depois ele já
tinha que ir para São Paulo. Então, ele era assim muito rápido. Ele fazia as coisas muito rápido. Era tudo rápido. Para quem não conheceu o pastor Júlio Rosa, eu tive o privilégio de conhecê-lo. Uma pessoa extremamente inteligente, um grande escritor. Quem lê os livros dele realmente pode, né, avaliar muito bem isso. Uma criatividade muito grande, uma sabedoria incomensurável. E tinha essa característica, ele realmente era muito rápido. Uma pessoa muito ativa demais, né? E não deveria ser fácil acompanhá-lo, né, pastor? A nossa casamento foi uma coisa de Deus, porque eu comecei a sonhar que eu estava com uma criança no colo, embalando uma criança no colo, e eu não sabia, não entendia o porquê, né, disso. E daí eu dormia, no outro dia eu sonhava que tinha um lamaçal e eu estava lá do outro lado e eu estava vestida de noiva. E do outro lado ele estava. E ele foi até mim, me pegou e fez eu atravessar aquele lamaçal. Carregando no corpo. Mas ele não... Daí, depois que nós começamos a conversar, daí que ele me falava que também sonhava comigo. Puxa vida, tá vendo? Então era uma coisa assim, uma união que... É Deus mesmo. Deus que estava realizando assim, porque quando chegou aqui a gente... o pessoal ficou até, acho que um pouco fanático, né? Porque era Jesus, 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 todo mundo queria Jesus e não se falava em outra coisa, né? E tinha pessoas que queria ser batizado nas águas e às vezes não era batizado ali no culto, então ia na casa das pessoas que já eram batizadas para continuar a oração, para ser batizado. Então era uma coisa assim, a gente... sede de Deus, sede da presença de Deus, e fazia realmente aquilo que Deus orava muito para fazer. Já queria sair pregando para os vizinhos. A gente entrava nas casas assim, às vezes tinha pessoas endemoniadas, a gente colocava a mão, a gente ficava feliz porque tinha demônio lá, colocava a mão, a pessoa era curada, era abençoada, né? Curadas, vidas salvas. Então, muitas coisas assim que aconteceu. Mas aí também aconteceu que ele teve muita perseguição, né? Chegou até a polícia, uma vez que ele estava na tenda pregando, chegou o carro da polícia com sirene, né? E eles queriam que ele acompanhasse eles para a delegacia, porque os médicos começaram a se levantar médicos, porque estava havendo curas. E um dia ele estava pregando na tenda ainda, então ele chegou, um delegado mandou alguém, um policial, e ele estava pregando. Daí eles colocaram a mão nele e disse assim: o senhor está preso. Daí o povo ficou assustado, né? O senhor me acompanhe. E isso tudo lá na tenda? Na tenda, na tenda. Não era assim tranquilo que nem hoje, né? Essa liberdade que temos hoje. Então daí ele disse assim: então me dá licença, que eu vou fazer uma oração. Me dá licença que eu vou fazer uma oração. Daí ele fez oração pelo povo, né? E daí mandou o povo cantar glória, glória, aleluia. Pleno culto foram prendê-lo. Vencendo vem Jesus. Daí foi ele, foi o Manel de Melo, foi todo mundo no carro forte. E o povo cantando. Daí quando chegou lá, o que pôs a mão nele, disse: ainda está provocando, pondo o povo contra, levantando a mão e cantando e dizendo glória, aleluia, não sei o quê. Daí
ia haver uma concentração na Praça Osório. Tinha 6.000 pessoas nessa concentração. Mas ele pediu lá para o delegado, já que estou aqui, né, que ele estava declarando, explicando, então eu vou pedir para vocês, o favor, manda policial e reforço, porque nós vamos fazer uma concentração aqui na Praça Osório. E nós precisamos de reforço, né, para não acontecer nada, segurança e tal. Então juntou 6.000 pessoas na Praça Osório, primeira concentração. Puxa vida. Primeira concentração. Mas eles não ficaram presos então, né? Não, Fizeram não. as declarações, Foi lá. Já anunciaram que teria um evento lá. Porque o povo se mexeu, depois também a família Castro se levantou, o pastor Mariano, tudo, né? Moveu todo mundo, né? E não só passou o vexame de ir no carro forte, né? Aí fizeram a concentração na Praça Osório. Eu tenho a foto disso aí. Então a perseguição foi terrível, né? Então tinha... A gente sabe, eles eram acusados de charlatanismo. Charlatão, coisa, né? de falsos pregadores. Profetas, falsos uma porção de coisa, né? Porque isso não foi só aqui, nos outros lugares também onde também foi terrível, né? Mas graças a Deus, aí está, essa obra é um milagre de Deus. Mas o pastor Júlio foi para São Paulo depois? Ele já tinha aberto em Campinas, Sorocaba e Piracicaba, daí foi ajudar no centro em São Paulo, né? Ajudou ali e dali depois, deixa eu contar mais uma parte aqui. Eu nunca tinha viajado, nunca viajei assim para fora, nunca dormi fora de casa, né? Meu pai, minha mãe já era falecida, né? Minhas tias, e ele foi embora para São Paulo. Então a gente esperava que ia casar aqui, né? De repente ele manda uma notícia dizendo: eu não posso ir casar em Curitiba, porque o trabalho aqui é muito, não posso. Então nós vamos fazer o seguinte, você que vem para cá, nós vamos casar aqui em São Paulo, né? Então eu fui para a casa do pastor Geraldino dos Santos, sabe? Fiquei em fevereiro, no outro ano, que foi isso que... Na tenda era 55, né? 1955. Em 1956, em fevereiro, daí eu fui para São Paulo com o irmão dele, irmão do pastor Júlio, pastor Pedro. E lá eu fiquei na casa do pastor Geraldino até o dia do casamento, que foi em março, né? Casamos... E na mesma noite que nós casamos, nós fomos ajudar no Rio de Janeiro. Abertura lá, no Rio de Janeiro. E era assim, não tinha esse negócio de preparação para noivo, casa e comprar coisas, dormia no chão, tudo isso no início da obra. Era pela fé mesmo, pelo amor à obra. Maravilha. E o seu desejo era viajar, viu? Deus realizou. E eu cantei em São Paulo, cantei no Rio de Janeiro, nas tendas lá, cantei em todos, e canto até hoje. Glória a Deus. Agora, pela minha idade, hoje, eu estaria se eu fosse artista, eu estava lá no asilo dos artistas, né? Lá na casa dos artistas, né? Velhinha, né? E quando eu vou para São Paulo, então estou cantando. Me diga uma coisa, quando o pastor Júlio foi para São Paulo, quem que ficou aqui cuidando do trabalho? O pastor Gessé veio de São Paulo para ficar aqui, cuidando. Depois que começou o Lauro de Castro, Raul de Castro,
O Leslie foi também pastor Leslie aqui, Dixon. Wagner, pastor Wagner, vários pastores. Então foi o pastor Helmut Wagner que construiu aqui a primeira igreja. Primeira igreja. Não essa aqui, isso aqui já é outra coisa. Né? Ah, tá, foi em outro lugar então. Não essa construção aqui não. A primeira igreja. Ah, sim. Essa aqui já está reformada. Reformada, né? Porque já. Quantos anos, sim. hein? Então, eu estou com 84 anos, vou fazer 85 em outubro. E como eu falei que tinha 22, aqui vai fazer 83, 85. Então eu tenho a idade dessa igreja. Mas está ativa, trabalhando, ministrando louvor na igreja, fazendo parte do coral. Que maravilha! Então a gente vê uma história aí tão bonita, que teve um começo pequeno, com muitas dificuldades, perseguições. Muita perseguição. Esse trabalho começou com muita gente sedenta por Jesus. Pastor Júlio Rosa veio aqui com muita coragem, ousadia. E hoje vemos essa obra grande como está hoje, né? E o ministério maior dele, que ele tinha, era pregar sobre a vinda de Jesus e sobre dízimo. Que até hoje é difícil, né? Então os pastores tinham dificuldade de falar, né? Sobre oferta, sobre dinheiro e tal. Então ele dava um seminário sobre dízimo. E então ele era muito chamado para fora. Ele dava seminário sobre dízimo e daí ele falava para o pastor, prepara os envelopes para domingo. Ele dava a semana toda. O pessoal ali tinha que ouvir, né? Daí, Bíblia puro, né? No domingo chamava quem ia ser dizimista, a igreja toda vinha pegar envelope. Então ali ficava uma igreja próspera. Daí ele já tinha na outra semana outra igreja. E outra igreja, e outra igreja. Então às vezes eu ficava 3 meses pastoreando a igreja lá no Rio Grande do Sul, que depois nós fomos para lá, sozinha, e ele ficava pregando nas outras igrejas, porque lá no Rio Grande do Sul, nós abrimos Montenegro, é uma cidade pequena, só tinha desempregado, aposentado, não tinha jeito, né? Então ele fazia essas campanhas né? E levava o dinheiro para pagar as dívidas lá do Rio Grande do Sul. Mas e essa era a vida dele. Pastor. E vocês tiveram depois tiveram uma filha, né? Tivemos a Raquel. Ela nasceu aqui em Curitiba? Eu vim grávida do Rio de Janeiro para ter ela aqui. Vim com, acho que eu estava com 8 meses e meio, né? Então eu fiquei aqui. Então, o que aconteceu? Quando ela ia nascer, estava chegando o dia dela nascer, eu estava com a minha tia e eu morava na Erasto Gettner, bem no fim da rua Erasto Gettner. Então a gente via um barulho, eu pus a mão na cabeça, corri assim, me agarrei, abracei minha tia e fiquei esperando, daí parou. Quando eu vi, tinha um caminhão virado com as rodas assim na janela do meu quarto. A cortina do caminhão veio no rosto do motorista e ele perdeu a direção e era uma baixadinha assim, o carro foi e rodou. Faltou isso para uma casa de madeira. Daí, quando foi à noite, entrou um morcego dentro da minha casa, quando eu estava com ela. Então, uma porção de coisa aconteceu. Não foi fácil o nascimento dela. E sabe como é que ela nasceu? Deus me deu uma força muito grande, muito grande, muito grande. Eu comecei a falar línguas estranhas e ela nasceu. E ela nasceu.
Daí eu tive 2 partos que eu não gosto de falar, Então. mas ela foi a primeiro parto, nasceu. E os outros 2 não. E a Raquel, que uma grande Cantora, compositora, pastora, casou com o Paulo Cossa. Veio conhecer aqui em Curitiba Veio conhecer o Paulo aqui. É. O Paulo Cossa. E desse casamento veio O Thomas e o o Bruno. Thomas e o Bruno. E o Bruno E o Bruno veio casar com a minha sobrinha. e estão lá. E o Bruno veio casar com a minha sobrinha, a Camille, que hoje estão morando lá na Suécia. Na Suécia. E eu descobri então que nós somos meus parentes, então, né? Somos parentes. Então, que maravilha. E a Raquel, Deus a recolheu, mas uma pessoa extraordinária que deixou aqui uma marca maravilhosa no seu trabalho, né? E louvamos a Deus pela vida da Raquel. Eu quero aqui, pastor Orotildes, agradecer imensamente pela sua vida, companheira fiel do nosso grande amigo, que Deus já o recolheu, o pastor Júlio Rosa. Agradecemos o trabalho de vocês. E o pastor Júlio Rosa, ele estava bem debilitado, porque ele já estava com mais de 80 anos, né? E foi um marido assim, tão maravilhoso, foi uma coisa assim muito difícil. E às vezes eu pensava, o que eu vou fazer se eu ficar sozinha um dia? Mas depois saía da cabeça. Então foi um dia tão bonito, um dia tão feliz, dia 25 de janeiro, dia do aniversário de São Paulo, né? Então ele levantou, fez o café da manhã, leu a Bíblia, fez oração, como ele fazia sempre. E ele estava lidando com o meu livro, que era para ser um livro esse blog, né? Quem sabe será um dia, né? E ele estava revisando o meu livro todas as tardes, assim, depois que ele tinha feito aquele livro para a livraria Curitiba, né, sobre a vinda de Jesus, ele estava revisando. Então ele almoçou, tomou banho, e ele era muito carinhoso, então ele dizia assim, já tomei meu banho, já estou pronto para ir para o culto da noite, né? Para o culto da noite. O almoço, por pior que fosse, que eu fizesse, ele dizia, ai, que delícia, minha pequenininha faz tão gostoso, né? E nem estava gostoso, mas sempre elogiava. E daí, quando foi era um domingo, dia 25, os pastores tudo feriando, né, tal. E ele almoçou, e daí ele começou a passar mal. Deu infarto nele, foi assim como um passo para a eternidade, né? Então ele foi assim como se fosse arrebatado mesmo, de repente. Quantos anos? 80 anos e 6 meses. Foi feito aqui uma recepção, veio toda a família quando ele fez 80, né? Foi bom, veio os filhos, todos. E ele, então, faleceu com 80 anos e 6 meses. Mas eu não acreditava que ele... Eu disse assim, não brinca comigo. O que é isso? Não brinca, para. E foi embora. Foi com Jesus e me deixou eu em Curitiba, né? E foi embora. Muito bem, uma história tão bonita. E assim começou a Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Curitiba. Graças ao pastor Júlio Rosa, que veio para cá, enfrentou lutas, dificuldades, mas plantou essa igreja. E a nossa pastora Orotildes ao lado dele, fazendo esse trabalho tão bonito, que deixou uma carreira de cantora secular, já estava na rádio, e uma carreira promissora, mas abriu mão disso, para poder servir a Deus e
e viver os seus dias ao lado do seu marido e trabalhando na igreja do Evangelho Quadrangular. Viajou muitos lugares, plantando igrejas, né, cantando e louvando ao Senhor. Pastora Orotildes, aquele trabalho que começou tão pequeno, com muitas lutas, hoje como está a nossa igreja do Evangelho Quadrangular? Uma grande igreja em Curitiba, no Paraná e no Brasil. Meu marido ficava muito feliz quando ele vinha aqui e via o trabalho e também a coragem do pastor Eduardo, né, que veio, né, Deus usou ele para... Hoje o pastor Eduardo, que veio, né, assumiu a igreja aqui, a primeira igreja, no Templo Antigo, construiu a igreja aqui na frente, a Catedral da Esperança, administrando, igreja, né? Pastor Eduardo que fez e está fazendo um trabalho extraordinário, uma grande igreja. Começou lá atrás, com vocês, um trabalho pequeno, numa tenda, com um piso, né, que era ainda aquele serragem, né, os bancos de madeira, e com dificuldades, do frio curitibano, mas valeu a pena. Ele gostava, né? E hoje a gente vê o pastor Eduardo dando continuidade ao trabalho da primeira igreja, pastor Irineu Rodrigues, presidente da Igreja Quadrangular no estado, e temos aqui uma grande igreja, não somente uma igreja numerosa, mas uma igreja saudável, uma igreja que ama a palavra de Deus, uma igreja que tem sede de Deus. E o Espírito Santo que operava lá no passado, é o mesmo, continua operando, é o mesmo hoje. Muito obrigado, pastora Orotildes, por essa história maravilhosa. Com certeza tem muito mais, né? E nós só temos que agradecer a Igreja Quadrangular, todos os membros da Igreja do Evangelho Quadrangular, que em nome deles nós queremos agradecer pela sua vida, pelo seu trabalho, pela sua dedicação lá do passado. Amém. E que continua até os dias de hoje. Amém? Amém. Se a senhora quiser dar a sua palavra a palavra final, fique à vontade, uma mensagem para todos que estão assistindo nesse momento. Eu agradeço. Sabemos que a vinda de Jesus está bem pertinho, né? Estamos vendo como está, o que está acontecendo. Então é só Jesus, só em Jesus que nós podemos receber a salvação, e não tem outra maneira de entrar no céu, é só seguindo os passos de Jesus. Segurar bem firme, que cada um possa segurar bem firme nas mãos de Jesus, que você vai chegar lá no reino do Senhor. Amém. Obrigado, pastora. Deus continue abençoando a sua vida. Amém.